Vou falar sobre essa questão 1 da AP2 do segundo semestre de 2015, segundo semestre do ano passado. Mas é fundamental, na verdade, para um aprendizado, né, para melhora no aprendizado, que vocês, antes de verem esse vídeo, tentem fazer essa questão efetivamente, dediquem um tempo analisando as possibilidades, tentando fazer, porque isso de fato vai potencializar o aprendizado de vocês no momento que vocês verem o vídeo. Tá? Então é algo fundamental antes de ver qualquer solução, tentar fazer. E eu vejo nas correções das provas muitos alunos que param, vão para as provas sem ter tentado fazer, sem ter codificado minimamente problemas, né? No caso em Java, que é a nossa linguagem, né, alvo, tenham programado muito pouco. Então as pessoas, os alunos às vezes olham soluções, estudam pelo gabarito sem ter colocado a mão na massa, que é fundamental para a gente evoluir bem nas nossas questões, né? Nas nossas provas. Então, antes de pararem para ver esse vídeo, tentem fazer essas questões efetivamente. Tá? Nesse caso, eu escolhi a questão 1 do segundo semestre, a P2 do segundo semestre. Como um passo interessante, depois que vocês tentarem fazer efetivamente, é uma coisa que eu já devia ter feito e não fiz, eu coloquei lá a minha pasta lá no CDERS, desculpa, no GitHub, aqui eu tenho o meu usuário, Carlos Basílio, eu criei uma pasta com códigos, na verdade, os gabaritos das provas, da grande maioria de provas que a gente já teve de Prog 3, né, que foi renomeada para Programação Orientada a Objeto, POO. Então, lá nos meus repositórios, a partir desse endereço aqui, o github.com/carlosbasílio, tem um repositório lá, POO CDERS, e quando a gente clica nele, eu acho que eu estou sem rede no momento aqui que eu desliguei para evitar conexão. Mas está no cache. E aí eu tenho as pastas lá com todos os, desde 2007, né, todos os gabaritos de provas. Tá isso tudo lá no GitHub. Então vocês conseguem acessar e ver o conteúdo do código. Vamos voltar lá para a questão. Vamos seguir aquele primeiro mandamento que eu coloquei lá no vídeo anterior, né, de ler atentamente o que está sendo pedido. E em função disso, vamos tentar resolver a questão. Tá? Então, a questão diz o seguinte: considere um sistema que gerencia questões de prova. Então, o tema aí que a questão procura abordar é esse de questões de prova em geral. As classes abaixo implementam parte do sistema, ou seja, então eu tenho classes aqui, deixa eu dar um zoom a mais, eu tenho classes aqui que descrevem ou que são utilizadas para esse suposto sistema aí de gerência de questões. É fundamental olhar e entender tudo que está sendo apresentado nesse conjunto de código aqui. Né? Então vamos lá. Primeiro, tem uma classe questão. Essa classe questão é uma classe isolada, não está herdando de ninguém, não está implementando nada. Essa classe ela tem um atributo enunciado, um atributo privado, que imagino, né, pelo nome, enunciado da questão. Tem um construtor, que simplesmente recebe lá uma string como enunciado e inicializa, né, aquele campo interno. E eu tenho um método get para simplesmente obter o enunciado da questão. Tá? Então, essa é a nossa classe questão. Tem uma classe discursiva que estende questão. Então, parece, né, que seria um tipo de... Parece não, é um tipo de questão, né, a classe discursiva. Nesse caso aqui, parece que essa classe modela questões discursivas. Tá? Tem um campo gabarito, que espera-se que é digamos, a solução, né, para esse tipo de questão. E nesse caso, como é uma questão discursiva, a solução é uma string. Né? Eu tenho aqui um construtor da classe discursiva e ela recebe como campos o enunciado e o gabarito. Lembrando que o enunciado é o que está lá sendo herdado da classe questão. Então, se é herdado, eu estou aqui chamando aquele construtor lá da classe de cima, com essa super, né? Estou inicializando o meu enunciado, e aqui eu estou inicializando
o meu campo gabarito, que é específico aqui da classe discursiva. Logo abaixo eu tenho métodos para obter o gabarito dessa questão discursiva, esse get, e eu tenho um método toString que está imprimindo que a ideia é gerar uma versão em string, né, dessa classe discursiva. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é obtendo o enunciado, que é o enunciado da questão lá em cima, e colocando um /n, né, uma quebra de linha. Tá? Então isso está no enunciado dessa nossa questão. Né? Tenho aqui a classe item verdadeiro falso, que estende questão, ou seja, a classe verdadeiro ou falso ela é uma questão, assim como é a classe discursiva. E aqui já um comentáriozinho no código para completar, mas o enunciado da questão ainda está lá embaixo. Né? E essa classe item verdadeiro e falso tem um campo booleano chamado gabarito. Então já começa a dar uma dica, observem lá, a classe discursiva, o gabarito é uma string. Na classe item verdadeiro e falso, o gabarito é um booleano. Faz todo sentido para a ideia de verdadeiro e falso, né, de questões. Ainda, verdadeiro e falso, deixa eu subir um pouco aqui, a classe verdadeiro e falso, estendendo questão. Não fala nada com respeito a essa classe, e também está aqui com comentário completar. Finalmente, deixa eu aumentar o zoom aqui, ampliar aqui a minha visualização. Finalmente eu tenho a classe principal, lá com o método main, que vai usar as classes que foram definidas anteriormente. E, obviamente, como a gente... Bem, vamos ler o enunciado para ver, para tentar ligar essas coisas todas. Para eu voltar a comentar aqui essa classe principal. No final do enunciado diz o seguinte, complete as classes item verdadeiro falso e verdadeiro falso, que são exatamente essas classes que estão sem preenchimento aqui, ó, classe item verdadeiro falso aqui na página anterior e a classe verdadeiro falso aqui na página seguinte. Então, a questão pede para completar essas classes item verdadeiro e verdadeiro falso, para que esse código funcione. Não é necessário reescrever nem modificar as outras classes na solução, apenas as pedidas. Ou seja, a gente não precisa copiar esse código todo para a folha de soluções, né? De soluções das questões. Lembrem lá do mandamento em que a gente pede para não copiar código que não vai ser alterado, porque você vai estar perdendo tempo em escrever esse código todo. Então o objetivo aqui é só responder, é só preencher essas duas classes. E aí eu ainda reforço a dica aqui, com uma dica, preste atenção em todos os detalhes do código apresentado para que as classes sejam definidas corretamente. Tá? Então o nosso papel é preencher as classes item verdadeiro falso e verdadeiro falso. Vamos olhar como elas estão sendo usadas aqui na classe principal, aqui a classe que usa essas classes anteriores dentro do método main. Logo na primeira linha, eu digo que uma prova é uma lista de questões. Bastante natural, né? Então eu tenho aqui declarando um objeto do tipo prova, dizendo que ele é uma lista de questões. Né? Uma lista onde cada objeto é do tipo questão. Bem razoável. Na linha seguinte, eu estou adicionando um elemento, um valor, um objeto para esse objeto prova. Então, obviamente, esse cara tem que ser do tipo questão. Né? E aí eu estou dando um new lá discursiva, que é aquela primeira classe lá de cima, que recebe como entrada no seu construtor o enunciado e o gabarito. Então, quando a gente olha lá embaixo, eu tenho nesse new, né, nessa instanciação desse objeto aqui discursiva, eu tenho um enunciado, por exemplo, qual é a capital do Maranhão, e o gabarito, o resultado, né, que no caso é a cidade de São Luís. Né? Então essa aqui é uma primeira questão da prova. E isso aqui provavelmente está no enunciado só para ilustrar, né, o uso.
E aqui agora eu vou criar o que seria eu vou, na verdade, estar manipulando essas classes item verdadeiro e verdadeiro e falso. Tá? Bem, a classe item verdadeiro e falso está sendo usada inicialmente nesse ponto aqui. Eu estou criando o objeto itens como sendo uma lista de item verdadeiro e falso. Logo em seguida, eu estou adicionando para essa lista de itens um item verdadeiro e falso. Estou adicionando itens, né? Verdadeiro e falso. E aí tem aqui, ó, item verdadeiro e falso. A linguagem de programação Java foi lançada há 20 anos atrás. E a palavrinha true. Em seguida, aqui, item verdadeiro e falso. Palmas é a capital de Tocantins. E um segundo valor aqui é falso. Terceiro item, Eclipse é o editor de texto, é um editor de texto multilinguagem. E aí o valor true. Em seguida aqui, eu tenho um outro objeto do tipo questão, chamado, instanciando a classe verdadeiro e falso, que é a segunda classe de interesse nosso. E ela recebe como valor itens, que, olhando aqui para cima, é uma lista de item verdadeiro e falso. Então, a gente tem que olhar de uma maneira bastante minuciosa para esse código aqui, para conseguir descrever, né, implementar essas classes item verdadeiro e falso e verdadeiro e falso. Eu preciso olhar detalhadamente, de uma forma minuciosa, para saber o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que a gente já consegue inferir é a seguinte: se eu olhar para a classe, para esse uso aqui, ó, eu já sei que a classe item verdadeiro e falso, ela tem que ter um construtor que recebe dois valores. O primeiro valor é uma string, que é esse texto aqui, ó, a linguagem de programação Java foi lançada há 20 anos, e um segundo valor, que é um booleano. Então vamos lá fazer isso no nosso código. Eu já peguei esse código aqui e copiei ele para dentro de um editor. Agora eu não vou usar o Eclipse, como eu mostrei, por exemplo, no primeiro vídeo, eu vou usar um editor de texto qualquer, para até simplificar, mostrar para vocês que tudo que eu faço lá no Eclipse eu posso fazer num editor convencional, né? Num editor de texto puro e simples. Então eu estou usando aqui, no caso, o Sublime, que dá uma colorida, que dá uma facilitada na codificação. Então aqui eu tenho exatamente o código que eu tinha lá anteriormente, no enunciado, né, da questão, a questão discursiva, né, e eu tenho as classes que eu preciso preencher. Né? Vou colocar aqui exatamente como está na prova, né? São as classes que eu preciso completar. E aí aqui embaixo está o uso, está aquela minha main, né? Então se a gente observar essa linha aqui, que eu estava chamando a atenção lá no PDF, se observar essa linha, essa classe item verdadeiro e falso, ela está sendo instanciada com dois valores. A string e o valor booleano. Essa string aqui e o valor booleano. Na verdade, eu tenho três usos, né, da classe item verdadeiro e falso. Então, isso aqui obriga que essa classe aqui tem que ter esse construtor declarado. Né? Então, vamos lá na classe item verdadeiro e falso, que está logo aqui em cima, e vamos declarar esse construtor. Public, sabemos que a classe o construtor, na verdade, é um método com o mesmo nome, né, da classe. E esse cara precisa receber uma string como primeiro parâmetro e um valor booleano como segundo parâmetro. Observem que a classe item verdadeiro e falso, isso já é dado no enunciado da questão, ela é uma questão.
Então, se a gente lembrar, eu estou criando um objeto, eu estou criando um construtor para uma classe especializada. Se a classe de cima ela tem um construtor, que é de fato o que acontece, no caso a classe questão, ela tem um enunciado, eu preciso fazer com que o construtor da classe de baixo ela chame também a classe de cima. E a gente viu, se eu analisar bem, ó, a classe discursiva ela tem lá. Isso está no enunciado, hein? Observe que a gente está fazendo a questão usando informações que estão no próprio enunciado. A classe discursiva ela chama o construtor de cima com esse comando super, que é exatamente o que a gente tem que fazer aqui embaixo. Então, na classe item verdadeiro e falso, eu vou chamar o super de cima passando o quê? Se eu olhar nessas questões, o que eu tenho aqui é o enunciado de uma questão e aqui um valor do gabarito. Né? Por exemplo, Palmas não é a capital de Tocantins? Falso, porque Palmas é a capital de Tocantins. Eclipse é um editor de texto multilinguagem? Sim. Então está aqui true como resposta a essa questão. Então, essa primeira string é o enunciado do item verdadeiro e falso. Então, aqui na implementação da classe item verdadeiro e falso, eu passo o primeiro valor que vem ali no construtor, que é o enunciado. Né? E aí fica aqui para a gente inicializar apenas o que é específico da classe item verdadeiro e falso, que é esse atributo gabarito. Né? Então, estou aqui, diz gabarito, recebe um Gzinho lá. Tá? Então, isso aqui era fundamental de se fazer para que essas três linhas aqui pudessem ser executadas. Beleza? Em seguida, eu tenho o uso da classe verdadeiro e falso, que aqui está indicando que ela também é uma questão. E a gente recebe aqui como parâmetro itens, que é uma lista de valores item verdadeiro e falso. Então, esse uso aqui e essa característica aqui já me dá uma ideia do que eu tenho que fazer aqui. Eu estou instanciando a classe verdadeiro e falso passando itens. Então, a classe verdadeiro e falso, ela precisa ter um construtor que recebe como parâmetro uma lista de itens verdadeiro e falso, porque eu estou passando, olha, esse objeto aqui como construtor. Então eu preciso ter algo desse tipo aqui em cima. Vou chamar de I. E aí, se eu estou passando esse construtor, esse valor para cá, eu tenho que inicializar, eu tenho que guardar esse valor de alguma maneira, né? Porque isso vai fazer parte, esse itens aqui, vai fazer parte desse objeto V ou F, que é uma questão. Como a classe questão, ela não tem uma lista, ela só tem um atributo que é uma string, então não faz sentido, na verdade, eu passar isso para o construtor, por exemplo, chamar super de I. Não faz sentido porque o construtor da classe lá de cima está esperando uma string. Então, na verdade, se eu não vou inicializar no construtor, eu tenho que inicializar na própria classe. Então, eu vou ter que fazer algo do tipo these itens recebe I. Para eu fazer isso, obviamente, eu tenho que ter esse atributo declarado dentro da minha classe. Então, eu vou declarar aqui, na classe verdadeiro e falso, eu vou dizer que eu tenho um atributo lá, eu posso até colocar ele como privado, itens. E esses itens são, na verdade, o que compõe essa questão verdadeiro ou falso. Para concluir, eu tenho a prova, que é uma lista de questões tendo essa questão adicionada. Tudo bem até então? Tranquilo, né? Quando eu olho logo aqui embaixo, eu tenho um for que está percorrendo os itens, as questões que estão declaradas, que estão adicionadas, né, digamos, nessa lista prova, nesse objeto prova. E o que está sendo feito aqui? Para cada item, eu estou chamando um objeto toString.
E aí observem que aqui na classe discursiva, eu implementei o método toString e chamei lá o método enunciado. Né? Então, seria natural que eu tivesse esse enunciado também na classe item verdadeiro e falso. A chave desceu aqui. E na classe verdadeiro e falso também. Porque todas são questões. Agora, observem que a classe verdadeiro e falso, ela não tem um enunciado, ou pelo menos aqui no uso do método main, não aparece um enunciado para a classe verdadeiro e falso. Isso porque, se a gente pensar em termos de questão, isso aqui são os itens de uma prova, de uma questão, de alguma prova que deve indicar o seguinte: marque marque ou indique se determinado questão indique se cada enunciado é verdadeiro ou falso numa dada questão, né? Então é uma frase meio padrão, né? E aí por isso que a gente não passou aqui por parâmetro. Então, só para ficar compatível aí com a ideia, vamos colocar aqui um enunciado, algo do tipo selecione, responda VOF para as questões abaixo. Tudo bem? Fazendo isso aqui, não sei se eu esqueci de nada. Eu salvei aqui, desculpa, apareceu uma mensagem sem querer. Vou lá para o prompt para compilar esse código. Né? Então eu estou fazendo fora do IDE, fazendo aqui manualmente. Eu intencionalmente já me posicionei no diretório onde está esse código. Vou listar aqui. Está lá esse arquivo, né? Observe o mesmo nome, AP2 PROGOO 2015-2Q1, que é exatamente o que está aqui. E vamos compilar esse código. Vou chamar lá o JavaC, o compilador de Java. Pedir para compilar, vamos torcer para que dê tudo certo. Está demorando um pouquinho, não sei por que razão. Deu uma mensagem. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Construtor questão em classe questão não pode ser aplicado para os tipos item verdadeiro e falso. É requerido string, found no arguments. O que ele está reclamando aqui é o seguinte, porque como a classe verdadeiro e falso ela é uma classe especializada, então eu sou obrigado a instanciar, chamar o construtor lá de cima. Então, na verdade, o que eu fiz aqui com o toString, né, isso é interessante porque assim, eu procurei não ficar estudando gabarito para fazer um negócio mecanizado para vocês. Eu estou resolvendo a questão aqui, digamos, junto com vocês. Né? Então, esse método toString aqui, com esse enunciado padrão, na verdade, o que seria mais razoável seria eu passar essa string, passar essa string já para o construtor lá de cima. Porque aí eu vou ter, o meu enunciado já sendo definido para os objetos que são desse tipo aqui, que são as classes verdadeiro ou falso. Né? Então eu estou passando a string que é meio padrão. Né? Se eu tenho uma questão verdadeiro ou falso, eu tenho um enunciado como esse aqui. Responda verdadeiro ou falso para as questões abaixo. Beleza? Salvei aqui, vamos lá compilar novamente para ver se agora somos mais felizes. JavaC. Vamos ver o que ele responde. Aparentemente parece que funcionou. Vamos listar lá o nosso conteúdo para ver
está tudo criado, e estão lá os .classes compilados, porque eu criei várias classes, né, e tem a classe main, que na verdade é que é esse ap2, .class, quem eu quero rodar. Né? Então vou chamar esse camarada, java ap2, deixa eu fazer, ficar no mute aqui, java ap2 para GO, banana, banana, rodando, e aí aparece qual é a capital do Maranhão, responda a VOF para as questões abaixo. As questões não apareceram, os itens, né, não apareceram. Vamos entender o porquê. Aqui eu estou percorrendo a prova para imprimir cada questão. O que aqui faltou é porque esse toString aqui, na verdade, eu tenho uma lista de itens, né? Então, o natural é que eu chamasse o toString desse verdadeiro ou falso, deveria imprimir o enunciado, que é esse enunciado aqui, e imprimir o que está cada item, né, do enunciado. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui. E eu tenho que responder isso tudo como uma string. Vou copiar aquele for ali eu vou fazer ele aqui embaixo mesmo. Para cada item verdadeiro ou falso e dentro do conjunto itens, faça o seguinte. Eu quero pegar a string, né, que representa a saída. Então vou colocar aqui string Q de questão. Colocar ela com string vazia inicialmente e vou concatenar com a versão string de cada item, né? Que é o que está aparecendo aqui em cima, né? Então vou chamar esse método string para cada item, né? No final, na verdade, eu posso até já inicializar a questão não com vazio, mas com enunciado. Então, eu até consigo já chamar o enunciado diretamente aqui, mas vamos chamar o thisGet enunciado. Então eu vou estar aqui concatenando o enunciado com a string de cada item, né? De cada item do enunciado. Finalizando aqui, eu vou retornar a string Q, né? Que é o que vai ser impresso aqui no final, assim esperamos. Compilar novamente. Demora aqui. A princípio funcionou. E vamos executar a questão. E aí aparece lá, faltou uma quebra de linha aqui, mas qual é a capital do Maranhão? E responda a VOF para as questões abaixo. E tem lá as questões abaixo. Para ficar bonitinho, deixa eu colocar em cada item, verdadeiro ou falso, um parêntesezinho, né? Para indicar que para indicar o preenchimento de uma resposta. Vocês vão ver que no final vai ficar algo um tanto bonitinho. E na hora de imprimir a questão, na verdade eu vou até fazer uma coisa melhor. Esse toString, como eu quero sempre imprimir o enunciado com /n, eu vou colocar isso aqui lá em cima, lá em questão. Que na verdade isso aí é a alteração da questão, né? Mas como eu estou fazendo algo aqui real, né? Digamos que assim eu acho que vai ficar mais interessante até. Uma falha que no enunciado ficaria melhor dessa forma, né?
Bem, salvando, ah, vamos lá compilar o código. É. E aí na execução ele fica. Faltou barra N aqui. No enunciado da questão. Deixa eu entender o porquê. A questão veio para cá. Isso aqui é o enunciado, na hora dele imprimir, ele insere barra N. Ah, porque aqui não é desenunciado. É... Porque aqui eu estou chamando só enunciado e não tenho barra N aqui. Vamos pensar aqui. Eu acho que eu tenho que inserir o barra N aqui. Não vai ter jeito. Subir. O barra N não foi o suficiente. Compilando novamente, e aí na execução agora deve ficar, se fosse o texto, né, da nossa prova. Né? Se a gente for observar, essa, essa expressão aqui que a gente quer, na verdade, retornar, que é o enunciado dessa questão verdadeiro-falso, na verdade é o que a questão passou a retornar agora com esse método toString. Então, na verdade, a melhor maneira de fazer isso aqui, de retornar essa expressão, ao invés de eu chamar o método getEnunciado explicitamente, eu obter isso a partir do super. A partir do super dessa classe. Né? Então, bastaria eu fazer super toString. Essa implementação vai chamar esse método toString aqui da superclasse, e aí com isso eu tenho o enunciado sendo preparado aqui, depois eu concateno com os outros itens dessa questão verdadeiro ou falso. Né? E aí isso aí faria o nosso código funcionar. Né? Deixa eu abrir aqui, eu acabei fechando o terminal. Eu posso abrir novamente para fazer a compilação desse nosso código. Né? Deixa eu só voltar para o diretório onde eu estava. Deixa eu tá lá as classes geradas. Vou recompilar novamente, né? Recompilo o nosso ponto .java. Demorando um pouquinho. Perfeito. E agora a execução do nosso código que coloca a prova lá no formato correto. Bem, com isso a gente encerra aqui a discussão. Na verdade, como eu me propus a rodar o código, tiveram vários detalhes aí que não eram nem requeridos na questão, né? na prova, né? Mas que foi interessante para dar uma realidade aí. Mas o fundamental, na verdade, nessa questão era conseguir inferir que a classe item verdadeiro e falso, ela precisava ter essa estrutura aqui, precisava ter um construtor com a string e o booleano, assim como a classe verdadeiro falso, ela precisava ter uma lista de itens e chamar lá adequadamente o construtor e inicializar esses itens aqui com o valor passado por parâmetro, porque isso aqui a gente conseguia inferir do enunciado, conseguir inferir de como essas classes estão sendo usadas aqui na classe main. O toString aqui foi uma firula, que na verdade eu nem sei se é a melhor maneira de fazer, mas só para ter a saída, né, de uma maneira bonitinha. Algo que poderia ter sido
ter sido pedido na questão, mas não foi, né? Então, basicamente, a definição desses construtores e de inicialização deles, né, definição dos campos, era o que a gente precisava fazer para responder essa prova. Era bem pouco, mas, obviamente, eu só consigo produzir esse resultado aqui inferindo, analisando de uma maneira bem minuciosa o que está acontecendo aqui no uso, né? Então, de alguma maneira, de uma maneira indireta, a gente precisava saber da ideia de herança, de manipulação aí de lista, isso tudo era fundamental para conseguir fazer a questão. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Acabou sendo até um pouco mais longo o vídeo do que eu estava planejando, mas espero que enriqueça de alguma maneira aí. Depois nos comentários vocês coloquem mais informações e vou ver se eu consigo produzir mais vídeos similares e de repente um pouco mais compactos. Um abraço e bons estudos.